lá depois. Pessoal, então para começar, eu vou mostrar para vocês a prova. Então aqui, ó, todo mundo está conseguindo visualizar aí certinho? E tá dando para escutar direitinho minha voz? Se tiver algum problema, vocês podem falar, viu, gente? Que às vezes a internet cai, né? Então, pessoal, é o seguinte. Vocês estão vendo esse tecladinho aqui? É porque o meu teclado do notebook está falhando algumas teclas. Depois eu vou ter que mandar arrumar. E aí eu vou ter que usar esse tecladinho aqui de vez em quando. Pessoal, então é o seguinte. Vamos então para a prova. Ó, aqui, pessoal, esse formulário do Google, né, Google Forms, é uma ferramenta que, sinceramente, eu não conhecia e é uma ferramenta que eu achei muito interessante, né? Por quê? Porque ele já me dá, assim, de cara aqui, ó, qual questão que foi mais acertada, qual foi a questão mais difícil. Então, assim, muito interessante, quem sabe o ano que vem, porque assim, toda dificuldade que a gente passa na vida, pessoal, a gente tem que saber tirar o lado bom, né? Tudo na vida tem um lado bom. E aí, pessoal, um lado bom que eu estou vendo assim nesse problema que a gente está tendo esse ano, né? É esse Google Forms, né? Porque quem sabe, né? A gente tanto no Elias quanto no Gregoriano a gente tem uma sala com computadores, né? Que normalmente não são utilizados. Quem sabe o ano que vem a gente passe a fazer provas pelo Google Forms nessa sala de computador, né? Então é uma forma de estar economizando papel, né? Contribuindo para o meio ambiente. O que vocês acham dessa ideia? Aí no dia da prova todo mundo vai lá para a sala de informática, cada um senta no computador e a gente responde a prova. Lógico que não vai poder pesquisar no Google, né? Viu? Pode, fica à vontade. É a Anne Caroline. Pessoal, então vamos aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, enquanto a Anne chega, vou mostrar para vocês aqui o resultado dessa prova, né? Então a gente percebe aqui, ó, que 24 pessoas ficaram com 2 pontos, né? E uma coisa assim que eu achei ruim, né, foi que a questão aberta, aquela questão que era de responder, ninguém acertou porque não é porque vocês erraram não, mas é porque o Google não conseguiu corrigir. E assim, é uma questão pessoal. Então essa questão número 4 aí, gente, vocês podem desconsiderar, viu? Então quem acertou, quem tirou 3 pontos, acertou a prova inteira. E aí, pessoal, a gente vê aqui a questão que foi que, ó, perguntas erradas com frequência, a questão que foi mais errada de todas. A questão foi a questão mais errada de todas, né? A questão mais errada de todas foi essa aqui, ó. Número 3. O solo é formado por partículas minerais, pedacinhos de pedra, que, de acordo com o seu tamanho, recebe o nome de silt, argila e areia. Sobre essas partículas, marque a opção correta. Pessoal, então é o seguinte, essa aqui foi a questão, foi a que o pessoal teve mais dificuldade, né? Então, 23 pessoas marcaram aqui a letra A, né? 8 pessoas marcaram a letra B e 20 pessoas acertaram, marcaram a última questão aqui. Então, eu vou mostrar para vocês uma figura aqui na internet sobre essas partículas aqui, ó. Partículas minerais. Argila
ó. Falando isso. Argila. Silt e areia. Oi? O áudio? Tá, deixa eu ver aqui. Então, pessoal, faz assim. Tem alguém com a câmera ligada? Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo aqui, ó. Pessoal, então vamos fazer assim, ó. Para tentar melhorar a conexão da internet aqui, eu vou pedir para quem tiver com a câmera ligada, desligar a câmera. E quem tiver com o áudio ligado, desligar o áudio também. Que assim, às vezes, melhora um pouco a conexão. Certinho? Vamos ver se assim vai melhorar. Aí, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Olha essa imagem aqui. Essa imagem é perfeita. Vou explicar para vocês. Antes de qualquer coisa, pessoal, alguém aí já ouviu falar sobre areia e sobre argila? Fala para mim. Pois então, pessoal, areia e argila, eu acho que todo mundo conhece, né? Agora, o silt, eu acho que quase ninguém conhece, né? A gente não ouve muito falar. Mas eu quero mostrar para vocês aqui a diferença entre a argila, o silt e a areia. É o seguinte, pessoal, deixa eu só confirmar aqui se está gravando. Tá, certo. Então, pessoal, o que acontece? A única diferença entre a areia, o silt e a argila é o tamanho. Então, vocês vão perceber aqui, ó, que a areia ela é uma pedrinha muito maior do que as outras. Se a gente for comparar ela com o silt e com a argila, a areia ela é muito maior. Porém, pessoal, ela continua sendo uma pedrinha, viu? Então, qual que é o tamanho de uma pedrinha de areia? O tamanho, pessoal, é isso aqui, ó, 2 milímetros até 0,05 milímetros. Né? O que isso aqui quer dizer, pessoal? Quer dizer que é uma pedrinha que a gente consegue ver ela. Ela é uma pedrinha bem pequenininha, né? É uma partícula bem pequena, mas a gente consegue ver essa partícula com facilidade. Qualquer pessoa colocar um pouco de areia na mão, né, vai conseguir ver as pedrinhas de areia com facilidade. Então isso é areia, viu? Agora, o silt. O silt, se você ver aqui, ó, o tamanho do grão de areia e o tamanho do grão do silt, vocês vão perceber que o silt ele é bem menor, tá vendo? Então, qual que é o tamanho do silt, pessoal? Um número aqui, ó, ele vai de 0,05 milímetros até 0,002 milímetros. Quer dizer o que, pessoal? Que é uma partícula muito pequena. É uma partícula que você consegue até ver as maiores. Essas maiores aqui, ó, de 0,05. Mas essas aqui, pessoal, você não vai conseguir enxergar. Então, os silt são pedrinhas muito pequenas que você vai ver, mas com dificuldade, com muita dificuldade. Algumas você nem vai conseguir enxergar. O nosso olho, pessoal, ele nem vai conseguir enxergar, viu? De tão pequenas que são. Agora a gente vai para a próxima partícula, que é a argila. Olha aqui, pessoal, a argila é aquela partícula que é a menor de todas. Ela é tão pequena, mas tão pequena, que a gente não consegue enxergar as partículas de argila. Então, se você pega a terra, né, se você... Pessoal, vocês estão me escutando aí certinho? Só responde aí. Então tá bom. Então, pessoal, a gente pode fazer uma experiência que é a seguinte.
você pega uma folha de papel branco, de caderno, né? E pega um montinho de terra, né? Um montinho de terra. Vocês estão vendo minha câmera aí? Minha câmera tá ligada? Tá, né? Então tá bom. É porque eu preciso que vocês vejam aqui, ó. Então, se a gente pega um montinho de terra no chão e coloca em cima dessa folha de papel, né, branquinha, a folha tem que estar novinha, branquinha. Você pega um montinho de terra e coloca em cima dessa folha de papel. Aquelas partículas da terra ali que você conseguir enxergar com facilidade, ah não, aquela ali, eu estou vendo aquela ali, eu estou vendo aquela ali. Essas que você vê com facilidade são partículas de areia. Agora, as partículas que você força o olho assim, ó, e consegue ver, mas com muita dificuldade, né, de tão pequenas que são, essas são as partículas de silt. Agora, as partículas de argila, pessoal, não adianta vocês tentar que o nosso olho não vai conseguir enxergar, de tão pequenas que são. Mas, quando você pegar essa folha de papel e jogar a terra fora, jogar essa terra fora. A folha de papel, ela vai continuar limpinha, pessoal. Responde para mim aí no microfone. Ela vai ficar suja, não vai? Sim ou não, gente? Pois então, aquela sujeira na folha são as partículas de argila que de tão pequenas elas conseguiram entrar nas imperfeições da folha de papel. Então aquela sujeira que ficou na folha de papel são as partículas de argila que conseguiram entrar nas imperfeições, nas rugosidades do papel. Então aquilo lá, pessoal, são as partículas de argila. Vocês entenderam? Ou não? Pode falar. Pessoal, então silt, né, é a partícula do meio, argila é a maior não, falei errado, hein? Silt é a do meio, areia é a maior, essa grandona aqui, ó, é a areia, e a argila é a menor de todas, viu? Então, a diferença entre as partículas minerais é essa aí. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa imagem aqui, pessoal, ela é muito interessante. Ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Tá todo mundo enxergando essa imagem aí, pessoal? Pessoal, então essa imagem aqui, ela está mostrando como que as partículas que eu acabei de falar para vocês, silt, argila, areia, como que elas ficam na Terra. Então vocês vão perceber que as partículas que estão lá no solo, elas não ficam totalmente encaixadinhas umas nas outras, não. Acaba ficando um espaço entre uma partícula e outra. Então, esse espaço aqui, pessoal, quando está um solo seco, esse espaço aqui ele fica preenchido por ar atmosférico. Então, fica ar lá na Terra, né? Agora, quando chove, quando cai uma chuva, aí esse espaço aqui, ele fica preenchido por água, certo? Todo mundo entendeu aí? Então, isso aqui vai fazer toda a diferença no solo, viu, gente? Então, a gente vai continuar as questões ali, depois eu vou acabar respondendo isso aqui para vocês, viu? Qual que vai ser a diferença. Pessoal, então essa aí foi a questão mais errada de todas, né, sobre as partículas minerais. Agora vamos para as questões que muita gente acertou. Ó, o que é um horizonte do solo? Então aqui, pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Horizonte do solo. Então vocês percebem que meu teclado não está funcionando bem, não. Pessoal, então horizontes do solo. Olha aqui essa imagem. Ó. Então, o horizonte do solo, pessoal, nada mais é
do que camadas do solo, né, que possuem características diferentes. Então, o horizonte A, então vamos lá, ó, vamos lá para a questão agora. O que é um horizonte do solo? Então a resposta certa é essa aqui, ó. É a camada do solo que possui características semelhantes entre si, como cor. Então é isso aqui, ó. Então, horizonte é uma camada do solo que possui muita coisa em comum, né? Então, aqui na primeira camada do solo aqui, ó, onde está a grama, onde está a árvore, essa primeira camada aqui, pessoal, é conhecida como horizonte A, né? Por que horizonte A? Porque é a camada, a primeira camada, né? Por isso que é a letra A, e também é a camada onde tem muita matéria orgânica, ou seja, tem raiz aqui, ó, tem bichinho aqui, tem besouro, tem minhoca, tem a grama. Então, isso aqui é matéria orgânica que está no solo e é o que caracteriza o horizonte A. Aí a gente tem o horizonte B, onde vai ter pedacinhos de rocha nesse solo, então já tem umas pedras um pouco maiores. Horizonte C, onde as pedras são maiores ainda. E aqui embaixo a rocha mãe. A rocha mãe é a rocha que se quebrou com o passar do tempo e foi dando origem a esse solo. Por isso que é rocha mãe, porque o solo que está aqui em cima nasceu dessa rocha aqui, né? Nasceu entre aspas, né, gente? Ele se originou dessa rocha. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu aí? Gente, se tiver alguma pergunta, pode perguntar. Se não, sabe, se não tiver entendido alguma coisa, senão fica só eu falando aqui, vai ficar mais chata a aula, viu? Eu vou avisando para vocês. Pessoal, essa questão aqui eu acho que aqui, ó, 90% das pessoas acertaram. Então eu pedi para você marcar a alternativa que tinha. Eu vou lá na prova, vai ser mais fácil por aqui. Ó, então era para você marcar a alternativa que tinha exemplos de animais de cada esfera, né, vamos dizer assim, do nosso planeta. Aí tá aqui, ó, atmosfera, animais que a gente encontra na atmosfera são os pássaros. Hidrosfera, que é a camada de água do planeta, a gente encontra que tipo de animal na água? Encontra os peixes. Isso, parabéns. E litosfera, que é a palavra mais diferente, litosfera, pessoal, é o solo, né? É a camada sólida. E aí, na litosfera, que tipo de animais que a gente encontra? Eu coloquei o exemplo aqui das minhocas. Mas tem muitos animais que a gente encontra. Tem cupim, tem formiga, besouro. Então tem muitos animais que vivem debaixo da terra, né? Que vivem na terra. Né? Então a resposta correta era essa primeira aqui. E a última questão, pessoal, para a gente já começar a fazer a correção do PET 4, a última questão fala sobre o conhecimento científico. Aí pediu para você escolher um nome da ciência que você admira e explique o porquê de sua admiração. Pessoal, é o seguinte, essa pergunta aqui é pessoal, quem respondeu acertou, quem falou assim que teve um caso de um aluno, eu achei até engraçado, que ele não tem assim, nenhum cientista, não tem ninguém assim que ele admira não, na ciência não. Aí tá valendo, é uma resposta também. E às vezes a gente nem conhece também, né? Às vezes a gente sabe assim que tem cientista que estuda isso, que estuda aquilo, mas a gente nem conhece esse cientista. E eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, um cientista que eu admiro muito. Né? Ele já morreu, mas não tem tanto tempo assim que ele morreu, não. Ó, ele chama Nikola Tesla. Olha aqui, ó, a fotinha do Nikola Tesla. Tá vendo?
Ele é um cara, aqui ó, aqui tá a foto dele jovem e a foto dele, né, a última foto dele. Olha aqui, ó. Então, o que que eu acho assim interessante nesse cientista aqui, pessoal? O fato dele ser um grande inventor, né? Todo mundo aqui na sala, né? Todo mundo tá aqui na sala, com certeza tem energia elétrica aí, né, nas suas casas, né, gente? Vocês concordam comigo? E essa energia, pessoal, ela chega para as nossas casas através de cabos de energia, não é? Os fios que tem lá no poste. Vocês concordam comigo? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa bem diferente. Ó, cabo de energia de corrente alternada e contínua. Vamos ver o que vai aparecer aqui no Google. Acho que não apareceu nada, tem que aparecer alguma coisa. Ó, vamos ver aqui se apareceu a imagem qualquer. Não, apareceu não. Pessoal, então o que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Esse Nikola Tesla, ele desenvolveu um método de transporte de energia chamado corrente alternada. E essa corrente alternada, ela é utilizada até hoje. Então, assim, e a gente nem sabe, assim, não tem nenhuma previsão de quando que a gente vai deixar de usar essa corrente alternada para usar outra forma de transporte de energia, certo? Então, isso é só uma das coisas. Esse Nikola Tesla, ele era chamado assim de louco pelos outros. Por quê? Porque ele queria desenvolver um método de transporte de energia sem fio. Imagina você ligar o liquidificador da sua casa sem precisar colocar o fio na tomada. O que vocês acham disso? Acha legal ou não? E sem usar bateria. Sem usar bateria, hein? Não é com bateria, não. É sem usar bateria e sem usar fio de energia. Ligar uma televisão sem precisar de colocar ela na tomada. Então, era um projeto que o Nikola Tesla tinha, né? E ele não conseguiu levar esse projeto para frente porque ele, ele cometeu um erro, né? E a pessoa, ele contou uma mentira. Vou falar para vocês, ele contou uma mentira. É feio, mas ele contou uma mentira. Ele falou que ele estava desenvolvendo uma torre de rádio, né? E essa torre ela tinha mais de 100 metros de altura. Só que, na verdade, pessoal, ele estava desenvolvendo uma torre de energia sem fio. Uma torre que ia distribuir, como se fosse um Wi-Fi, distribuir energia, eletricidade, para qualquer aparelho que tivesse naquela região. Então, quando a pessoa que estava bancando, estava financiando, né, dando dinheiro para ele fazer o experimento dele, quando a pessoa percebeu que era isso, né, aí a pessoa parou de dar o dinheiro e depois disso nunca mais nenhum cientista. Assim, eu ouvi falar algum tempo atrás aí que tinha um pessoal voltando a fazer experiências desse tipo, mas nenhuma experiência foi levada adiante, não. Bem legal, né, gente? Então, a número 4, pessoal, cada um ia colocar aí sobre um cientista que acha interessante e tal. Hoje em dia tem os carros da Tesla, né? Não sei se alguém já ouviu falar sobre um carro elétrico chamado Tesla? Alguém já ouviu falar, gente? Ou não? Já? Pois então.
No Manual do Mundo. Ele testou o carro, né? Você viu que... Muito interessante, né, gente? O que vocês acham daquele carro da Tesla? Quem viu aí, o que você achou? Você gostou do carro? Então, pessoal, o dono da fábrica desses carros, ele é hoje em dia, atualmente, porque o Nikola Tesla já morreu, mas hoje em dia, atualmente, é o cara que eu mais admiro. Ele chama Elon Musk. Então, esse cara, esse Elon Musk, ele também é um cara assim, ó, extraordinário mesmo, né? Ele é um cara porque ele desenvolveu esses carros elétricos, ele criou uma agência espacial particular. Então ele tem uma empresa que lança satélites, né, para o espaço, né? Isso nunca as únicas empresas que existiam nesse campo eram empresas de países, né, igual a NASA. Então ele criou uma particular que é a SpaceX. Então assim, esse cara também, ele é um cara assim fenomenal mesmo, né? Pessoal, então assim, agora a gente vai fazer a correção do PET 4 semana 1, certinho? Então vou sair aqui do PET Ciências sétimo ano e vou abrir aqui, pessoal, do sexto ano. Alguém já conseguiu fazer essas atividades da semana 1 do PET de Ciências? PET 4? Muitos já fizeram, né? Vocês acharam difícil ou não? Um pouco, né? Pessoal, e é normal, por quê? Porque essa matéria aqui, gente, é uma matéria que vocês nunca viram. É uma matéria que normalmente a gente não passa essa matéria para alunos do sexto ano, né? Eu achei muito estranho essa matéria vir no PET, né, do sexto ano, mas, né, o governo mandou ali, então a gente acaba tendo que fazer. Mas eu vou explicar para vocês, pessoal, de uma forma muito simples, todo mundo vai entender, certinho? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Então tá bom então, tá todo mundo aí, né? Não tem ninguém dormindo. Pessoal, então é o seguinte, essa matéria aqui, ela faz uma introdução a uma matéria de ciências chamada de química. E essa matéria, a química, ela tem a pretensão de estudar do que as coisas são feitas. Então, muitos cientistas, muitas pessoas no passado, o ser humano ele é muito curioso, né, gente? Então, é isso que move a ciência, a curiosidade, né? Então, algumas pessoas no passado, elas olhavam assim para os materiais, para uma árvore, para uma pedra, né, para a água, e pensaram assim, do que isso aqui é feito? O que forma isso aqui, né? E aí, pessoal, começaram a surgir várias teorias, né? Então, as teorias que foram surgindo, né, elas chegaram na conclusão que toda substância é formada por átomos, né? Então, o que são átomos? São partículas que são muito, mas muito pequenas. Eu estava falando para vocês da partícula de areia, de argila, né? Então, um átomo seria muito menor do que uma partícula de argila, né? Então, pessoal, os cientistas concluíram que todos os materiais são formados por átomos, né? Então, a gente tem vários tipos de átomos, né, que vão se organizando, formando as substâncias, né? Então, só para vocês terem uma noção, é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês uma imagem aqui,
que é a tabela periódica. Olha aqui, ó, imagem. Vocês estão conseguindo ver essa imagem aqui, pessoal? Então, peraí, vou mostrar maior um pouquinho aqui. Agora ficou ruim. Ó, vou mostrar ela daqui mesmo. Deixa eu ver se essa aqui fica maior. Ó, tá todo mundo vendo essa imagem aqui, pessoal? Todo mundo conseguiu ver essa imagem? Beleza. Então, pessoal, essa aqui é a tabela periódica dos elementos químicos. Então, nessa tabela aqui, existem todos os átomos, né, de elementos químicos, todos os elementos químicos, né, que a gente conhece, que o ser humano conhece. Todos eles. E vamos ver aqui quantos que tem. Olha aqui, ó. O último é esse aqui, ó, 118. Então começa no 1, né, que é o hidrogênio, e vai número, até chegar aqui, ó, o 118, que é o organossônio. Olha que nome esquisito, hein? Então, o que acontece? No total, então, a gente conhece 118 átomos, né? 118 átomos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas substâncias que existem? Por exemplo, a água é uma substância, certo? Certo ou não, gente? O oxigênio que a gente respira é uma substância também, certo ou não, gente? A madeira que vai formar ali a árvore é uma substância também, não é? Isso. E tem vários tipos de madeira, não tem? Ó, eu tô dando exemplos aqui de substâncias que existem no nosso planeta. Só um exemplo, só assim, uma pequena parte. O plástico, ele é uma substância, não é, gente? O que vocês acham? E também tem vários tipos de plástico, né? Vários tipos de plástico. Então, se a gente for pensar assim, ó, quantas substâncias que existem no planeta, sabe que dá para contar quantas substâncias que existem? Muitas, 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 muitas. Pois então, pessoal, essas substâncias, elas são formadas pela organização dos átomos, desses 118 átomos. Só que aí, pessoal, fica uma questão. Como que 118 átomos conseguem formar milhares e milhares e milhares de substâncias? Não é uma questão interessante? Como que 118 átomos conseguem formar milhares, talvez milhões de substâncias diferentes? Não é engraçado isso? O que vocês acham? Pois então, para explicar como que isso é feito, pessoal, eu vou dar o exemplo do nosso alfabeto. Agora eu vou fazer uma pergunta, gente, que sinceramente eu nem sei se eu sei a resposta. Quantas letras do alfabeto existem? Fala para mim aí. Quem sabe? Quantas letras do... Agora a pergunta de português, hein? Quantas letras do alfabeto existem? Do nosso alfabeto. Quem sabe a resposta aí, pessoal? Vamos ver se alguém sabe. É, do nosso alfabeto. 26, 25? É 26? Ou é 25? Hã? Ó, eu não sei não, mas vamos supor que seja... Brincando, né, gente? Não, é brincando, é sério mesmo, eu acho que eu não sei mesmo não. Aí, pessoal, vamos supor então, vocês falou 25 e o outro falou 26, né? Vamos supor que seja 26 letras. Vamos supor. 26 letras. Agora eu vou perguntar outra coisa. Quantas palavras a gente consegue formar com essas 26 letras? O
Quem pode me responder aí? Quantas palavras a gente consegue formar com essas 26 letras? Muitas, né? Anne, Caroline, quantas palavras que a gente consegue formar com o nosso alfabeto? Quantas palavras? Milhares, não é? Não dá nem para contar, né, gente? A mesma coisa são os átomos de elementos químicos. Eles vão se juntando uns com os outros, igual as letras se juntam, para formar substâncias. Né? No caso, as letras se juntam para formar palavras. Então, vocês entenderam aí o tanto que o português ele está relacionado com as ciências? Entenderam aí, pessoal? Legal, né? Então, vamos responder aqui as questões, senão a nossa aula vai passar do tempo aqui. Pessoal, então falando aqui sobre os átomos que existem, né? Aí a gente tem aqui mais ou menos um formato que eles acreditam que eram os átomos. Então, primeiro eles achavam que era um formato de esfera certinha, só que hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Só que eu não vou ficar aqui muito preso à parte mais complicada dessa matéria, porque no 9º ano vocês vão estudar isso direitinho, viu? Vamos direto às perguntas? Olha aqui, pessoal. Então, aqui, ó, primeira pergunta. Liste 3 misturas homogêneas e 3 misturas heterogêneas que você conhece. Pessoal, então, o que acontece? Quando você pega uma substância e junta essa substância com outra substância, eu vou dar exemplo para vocês entenderem. Mas quando você pega duas substâncias e junta elas, você está fazendo uma mistura, viu? E aí, pessoal, vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar a substância água e vou pegar a substância sal, sal de cozinha que a gente conhece. Vou misturar a água com o sal. Eu formei uma mistura. Então, eu acabei de formar uma mistura. Agora eu pergunto para vocês, olhando para um copo de água com sal bem misturadinho, você consegue identificar onde que está a água e onde que está o sal? Só de olhar no copo ali você consegue ver, não, ali tem água, ali tem sal. Você consegue ver? Não, né? Quando isso acontece, a gente chama essa mistura de mistura homogênea. Então, mistura homogênea é aquela mistura que você não consegue saber onde está uma substância e onde está a outra substância. Certinho, pessoal? Entenderam? Agora, se eu pegar a água, peguei um copo de água. A água, vou até beber um pouquinho de água aqui agora. Deu sede. Então agora, pessoal, eu vou pegar o copo de água e vou pegar, sabe aquela terra que a gente usou naquela experiência do papel? Vocês estão lembrados? Pois então. Aí eu vou pegar aquela terra lá, eu não joguei ela fora não, falei pra vocês jogar fora, mas eu não joguei a minha fora não. Vou pegar aquela terra lá e vou colocar ela dentro do copo de água. Vocês estão imaginando aí, pessoal? Isso? Agora eu vou deixar esse copo ficar paradinho, porque a hora que eu colocar a terra, a água vai ficar toda marrom, né? Mas eu vou deixar esse copo paradinho por muito tempo. Vou deixar umas 3 horas ali paradinho, sem ninguém mexer. Agora, pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olhando, depois de 3 horas que o copo ficou paradinho e a terra ela foi toda para o fundo do copo. Agora, olhando para esse copo de água, você consegue identificar onde que está a água e onde que está a terra? Então, pessoal, vocês acertaram, hein? Se você consegue identificar, é porque essa mistura é uma mistura heterogênea. Então, essa palavra hetero significa diferente. Então, a mistura heterogênea
É aquela mistura que você vê, consegue diferenciar onde que está a água e onde que está a terra. Todo mundo entendeu o que é mistura homogênea e mistura heterogênea, pessoal? Facinho, não é, gente? É bem fácil, não é? Assim é a matéria de ciências, gente. É muito fácil mesmo. Então aqui, ó, pediu para você listar 3 misturas homogêneas e 3 misturas heterogêneas. Então eu vou escrever aqui, gente, rapidinho, porque vamos ver aqui se vai dar para escrever certinho. Ó, eu vou escrever aqui. Não deu certo. Pronto, eu vou escrever de vermelho aqui, ó. Pessoal, então 3 misturas homogêneas primeiro. Ó. Homogêneas. O problema é o meu S. Tá falhando. Ó, 3 misturas homogêneas. Então, 3 misturas homogêneas. Água e sal. Vocês concordam que água e sal é mistura homogênea? Agora eu vou escrever outra aqui, ó. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Água e açúcar. Água e açúcar, vocês concordam que é mistura homogênea, pessoal? Tá, beleza. Tá certo, é mistura homogênea mesmo. Depois você mistura água com açúcar e dissolve a açúcar, aí você já não consegue ver. E quando você, quem aqui já fez um suco Tang? Fazendo propaganda pro Tang aqui. Quem já fez um suco? Pegou de saquinho. Então, aquele suco lá, vocês concordam que é uma mistura homogênea também? Sim ou não, gente? Concorda, né? Porque a gente, depois que você mistura o suco e você faz o suco, você não consegue saber onde que está a água e onde está o pozinho, né? Então, suco, vou colocar aqui, ó, suco de, vou colocar o meu favorito, suco de laranja, que é o que eu mais gosto. Então, essas aqui são misturas homogêneas. Agora, vamos colocar aqui misturas heterogêneas. Ó, misturas heterogêneas. Aí a gente já deu esse exemplo aqui, ó, água e areia. Uma mistura heterogênea. Vocês concordam comigo que a água com areia é heterogênea? Sim. Agora, água e óleo. Água e óleo, vocês acham que é heterogênea também? E agora, pessoal, outra mistura heterogênea é o refrigerante. Quem já... Sim, com certeza, né, gente? Todo mundo aqui já deve estar tomando refrigerante, né? E o que você percebe lá no meio do refrigerante? O que você vê, observa lá no meio do refrigerante? Vamos ver quem sabe. Bolha de gás. Perfeito. Então, o refrigerante é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque você consegue ver onde que está a mistura líquida e onde que está as bolhas de gás. Então, isso é uma mistura heterogênea. Refrigerante. Alguém sabe qual que é o nome daquele gás lá? Essa já é uma pergunta mais difícil. Alguém sabe, pessoal? O nome do gás que a gente vê nas bolinhas lá do refrigerante? Boa tarde, Paulo. Pessoal, então aquelas bolinhas lá são bolhas de gás carbônico, viu? Eu vou terminar aqui a correção, senão vai ficar muito longa a nossa aula. Ó, então aqui eu dei exemplo de 3 misturas homogêneas e 3 misturas heterogêneas, viu? Vou colocar
a letra maior para vocês conseguirem enxergar. Ó, agora, a água dita potável é filtrada ou vem de uma nascente, possui diversos sais minerais dissolvidos. Nesse caso, a água pode ser classificada como uma mistura pura ou uma solução. Pessoal, a água que a gente bebe, ela possui muitos sais minerais, né? Não é à toa que tem algumas empresas que vendem água mineral. Por quê? Porque ela tem muitos sais minerais, né, misturados na água. A água a gente pode considerar ela uma mistura, certo, pessoal? O que vocês acham? Vocês concordam? Agora eu vou perguntar para vocês. A água, ela é uma mistura homogênea ou heterogênea? O que vocês acham? Isso. Então aqui, ó, a água é uma mistura homogênea. Gente, então meu acento circunflexo também não está funcionando. Ó, então a água é uma mistura homogênea. Pessoal, quando a substância, lembra que eu falei dos átomos? Alguém lembra aí quando eu falei dos átomos? Que vão formar todas as substâncias que a gente conhece? Pois então, quando uma substância ela é formada por apenas um tipo de átomo, a gente chama essa substância de substância pura, simples, viu? Então, quando a gente tem uma substância pura, é porque é uma substância pura, simples, é quando essa substância é formada por apenas um tipo de átomo. Se essa substância é igual à água, que é formada por dois tipos de átomo, alguém sabe a fórmula da água? Isso, H2O. Então, gente, a água é uma substância que era formada por dois tipos de átomos. Então, aqui, ó. Ó, dois tipos de átomos. Olha lá, H2 quer dizer que é dois átomos de hidrogênio e o O sozinho quer dizer que é só um átomo de oxigênio. Então, a substância água é uma substância pura composta. Então, substância pura simples é quando é formada por apenas um tipo de átomo, que é o caso do gás oxigênio que a gente respira. É uma substância formada por apenas um tipo de átomo, que é o oxigênio. Agora, no caso da água, ela é formada por dois tipos de átomos. Viu? Vamos para o número 3, então. Ó, então, a número 2, a gente já respondeu. Vamos para o número 3. Como você classificaria o ar atmosférico? Pesquise os componentes do ar, desenhe um esquema usando bolinhas que representam os gases que compõem. Não esqueça da legenda. Pessoal, então o ar atmosférico ele é uma substância pura ou ele é uma mistura de substâncias? O que vocês acham? É uma mistura. E é uma mistura heterogênea ou mistura homogênea? O que vocês acham, gente? Heterogênea quando a gente consegue ver, né? Agora, homogênea porque a gente não consegue ver quais substâncias estão formando o ar, né? Então, isso, parabéns, pessoal. Então, o ar, vou colocar aqui, ó, o ar é uma mistura homogênea. Uma mistura, deixa eu colocar o S aqui. Ó, o ar é uma mistura homogênea, viu?
Então, gente, o desenho aqui não vai dar tempo de eu fazer, senão a gente vai estourar muito tempo, já está estourado. Ó, 4. Esquematize por meio de um desenho um copo com água, areia e óleo, indicando as fases da mistura. Então, ao invés de eu desenhar, eu vou pegar uma imagem aqui, ó, vai ser mais rápido. Ó, copo com água, areia e óleo. Então, pessoal, então olha aqui, ó, olha esse copo aqui, ó. Esse copo aqui, pessoal, água, areia e óleo. Isso aqui é uma mistura ou é uma substância pura? É uma mistura, porque tem 3 substâncias, né? Aí, pessoal, eu pergunto para vocês, é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Isso. Então, é uma mistura heterogênea. Certinho, pessoal. Então, aqui, ó, ao invés de eu desenhar, eu vou... Boa tarde, Isabela. Ao invés de eu desenhar, eu vou copiar aqui, ó, mais fácil. Acho que colocar na frente. Um espaço aqui. Então, pessoal, ficou assim a nossa número 4. É o desenho aqui. Aí depois, pessoal, número 5. Quantas unidades estruturais, moléculas, estão contidas no frasco ao lado? Vamos ver se nós conseguimos ver esse frasco aqui. Vou colocar. Pessoal, esse frasco é desse jeito mesmo? Não está dando para ver. De novo, frasco sumiu. Então, aqui, ó. Pessoal, essa questão aqui, eu não vou conseguir responder ela, porque meu Word aqui desconfigurou. Eu não estou enxergando nada. Alguém ficou com dúvida nessa questão aqui, número 5? Ó, então eu vou tentar pegar aqui uma mistura aqui, ó. Uma imagem aqui. Vou colocar assim. Ó, vou pegar assim, ó. Ó, vamos pegar essa imagem aqui, ó. Vou ver daquela outra lá. Que a gente consegue responder. Pessoal, então aqui, ó. Aqui a gente está vendo um desenho, uma representação de como que estão as moléculas de água. Lembra do H2O? Lembra aqui, ó, dessa imagem aqui, ó? Então, essa imagem aqui, ó, essa imagem aqui está representando a molécula de água, que ela é formada por 2 átomos de hidrogênio, então aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, né? Então esse desenho aqui está mostrando como que as moléculas estão aqui dentro do copo, certo? E aí a pergunta é, nós vamos usar essa figura aqui para responder essa pergunta.
Ó, tá falando aqui, ó, quantas unidades estruturais, quantas moléculas estão contidas no frasco? Vamos pensar, vamos contar lá quantas moléculas de água tá aqui, ó. Ó, conta aí junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 moléculas. Vocês concordam comigo, gente? Moléculas. 8 moléculas. E a próxima pergunta. A substância é pura? Justifique. Aí, pessoal, essa, no caso aqui, ó, aqui só tem moléculas da substância água, né? Só tem moléculas de água nesse copo aqui, certo? Certo ou não, gente? Então, como só tem moléculas de água, a gente vai considerar isso aqui uma substância pura, certo? É uma substância pura e como ela é composta por mais de um tipo de elemento químico, a gente vai chamar de substância pura composta, tá? Então, substância pura composta. Certinho, pessoal? Então, a água é uma substância pura, no caso do copo aqui, só tem água. Essa água que a gente bebe, igual vou beber aqui agora, ó. Essa água que a gente bebe, pessoal, não é uma substância pura, ela é uma mistura, né, de água com sais minerais. Mas nesse caso aqui, a água aqui é uma substância pura porque só tem moléculas de água. E a molécula de água, como ela tem mais de um tipo de elemento químico, o oxigênio e o hidrogênio, como tem dois elementos, a gente chama isso aqui de substância pura composta. Certinho, pessoal? Pessoal, então, como a gente até passou do tempo aqui que estava previsto, eu vou tirar a tela aqui. E alguém ficou com alguma dúvida aí, pessoal? Vou parar a apresentação aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Então, pessoal, vamos fazer assim. Próxima semana, né, avisa aí o seu colega aí que não ficou presente nessa aula. E a próxima aula, próxima quinta-feira, a gente faz uma aula de novo aqui. E, e a gente, assim, tenta fazer uma aula mais rápida, né, mas para não ficar tão alongada assim. E chama os seus colegas, quem sabe a gente liga a câmera de todo mundo, para todo mundo se ver, para a gente conversar melhor, né, para ficar mais interessante a aula. Tem alunos, tem alunos de várias escolas aí, de 2 escolas, né, de várias salas de aula. O que vocês acham? Então pessoal, fica marcado então, quinta-feira que vem, viu? E eu vou finalizar aqui agora, viu? Quem quiser pode sair. Oi. Nesse horário, pode ser esse horário, das 2 às 3. Tchau, gente. Até mais. Bom descanso aí. Tchau, gente. Até mais.